Então, vou explicar de novo a história da concepção. Vamos colocar o nosso cérebro para funcionar, que ele gosta muito. Vamos inteligir. Eu não conhecia esse verbo, conheci com Santo Tomás. Então, a alma humana, ela não foi produzida antes do corpo, nem depois do corpo, mas no próprio corpo. Deus, como onipotente, onipresente, onisciente, claro que ele conhecia todas as criaturas, né, que ele iria, os seres que ele iria gerar, criar em todos os tempos e tal. Ele conhecia todos nós, um a um, né? Ele escolheu, assim, quer dizer, nós não somos obra do acaso, né? Nós não somos o espermatozoide mais rápido, né? A Igreja Católica não tem isso de espermatozoide mais rápido. Nós somos aquilo que Deus escolheu, né? Eu poderia não existir, existir outra pessoa, né? Eu poderia não ter existido, né? Deus poderia ter escolhido outra alma, outro indivíduo, outra pessoa mesmo, né? Pessoa agora a gente já sabe que é alma e corpo, né? Mas ele quis a mim, né? Assim como ele quis a Jaqueline, ele quis o Carlos. Mas isso não quer dizer que quando ele, como onipotente, onisciente, onipresente, como ele já sabia de tudo, não quer dizer que a nossa alma estava lá pendurada em algum lugar, esperando a hora de chegar, entendeu? Então ele criou a alma na hora da concepção, né? Ele fala isso aqui. Então, olha só, a geração humana de Deus. A geração humana de Deus é ridículo, meu Deus do céu, eu falei uma coisa que nem tem sentido. A geração humana depende de Deus como causa eficiente da sua alma. Vou explicar. É que parece assim que ele está falando uma coisa que não dá para entender, mas a filosofia ela usa palavras muito precisas para identificar as coisas e né, não ter dúvidas. O que é causa eficiente? A palavra está falando causa, ou seja, é, é Deus que faz aquilo. Eficiente, porque é Ele que está fazendo, né? Então, ele é eficaz naquilo que ele faz. Então, a geração humana depende de Deus como causa eficiente da sua alma. Ou seja, é Deus que infunde a alma depende dele, porque a alma é a forma, é o ato e é a participação de Deus, né? Direta naquela, naquela pessoa que vai ser formada ali. Aí ele continua aqui. Pois ele cria e infunde a alma no corpo, causando-lhe o ser e a vida. Sim, a alma é que dá o ser e a vida ao corpo. Então tá. Então Deus é a causa eficiente da alma, né? A alma é o ato, a forma. Ela é espiritual e imortal. Então, né, é aí que ela é semelhante a Deus. Estamos falando da geração humana. E a geração humana depende dos pais como causa material do corpo. Sim, é, são os pais que vão, né, através do ato sexual, né, conceber a criança no sentido material, né? Quer dizer, quem dá o corpo para a criança é o pai e a mãe, né, no ato sexual. Então, aos pais a- está assim a dependência da toda a matéria que é potência, tá? E que vai gerar a corporeidade daquela criatura. Tá. Como aqueles que dispõem a matéria. Assim, então, os pais, né? Então, o corpo depende dos pais, né? Por quê? E eles é que vão dispor o corpo para a alma ser infusa. Então, é um trabalho de equipe. Deus entra com a alma, o pai e a mãe entra com o corpo. E as coisas acontecem no mesmo instante.
a criação e infusão da alma é instantânea no instante da concepção, ou seja, quando houve a concepção, ao mesmo tempo, no mesmo instante, a, a infusão da alma, tá? Assim, tudo é um trabalho de equipe super coordenado, né? E, é, e a individuação é um instante da recepção da alma no corpo. Então, coincide o instante da concepção. Então, é tudo assim, tipo, um, dois, três e já. Eu vou criar a alma e vocês vão, né, gerar o corpo. Então, a coisa é simultânea, né? E isso é incrível. Agora, olha uma coisa que eu li no livrinho e não escrevi aqui. Mesmo que haja essa disposição, né, da concepção dos pais, né, para que a matéria, né, para que o corpo fique ali pronto para receber a alma naquele mesmo instante, Deus não está obrigado a infundir a alma naquela concepção. Vou dizer um exemplo. É, a inseminação artificial. Ela pode não acontecer, apesar de estar, digamos assim, que cientificamente, tecnicamente, tudo pronto para receber a infusão da alma. Deus não está obrigado a infundir a alma. E, no entanto, tem horas que ele infunde a alma, mesmo numa coisa que a própria igreja decreta que não pode, que é pecado, porque ela é um método totalmente antinatural. Mas existem crianças que nasceram como chama? Inseminação artificial. Ou seja, ele não está obrigado, mesmo naturalmente, uma mãe pode perder o bebê, nem é bebê, né? Houve a matéria preparada, mas Deus não infundiu a alma, né? A matéria estava ali, mas ele não achou que ele não quis infundir a alma, né? Ele não está obrigado, Deus não está obrigado às leis, né? Que ele mesmo criou, porque ele é Deus, ele pode fazer algo que ele não quer, que ele decidiu que não é por algum motivo que nós não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, como, por exemplo, a inseminação artificial é uma concepção artificial, mas que dispõe exatamente o que ele precisa para infundir a alma, tem vezes que ele vai lá e acha que, eu vou fazer, dessa vez eu quero essa criatura, então eu vou infundir a alma, né? Eu conheço um caso super complexo de um casal. Eles são católicos, né, mas sofreram muito porque ela teve só um filho e quando ela teve esse bebê, arrancaram o útero dela por um erro médico, que eles decretaram que ela não podia ter mais filho e arrancaram o útero dela. Então, quando ela voltou do parto, ela descobriu que ela não podia mais ter filho. E essa mulher, olha só o que que aconteceu. Eles católicos convertidos, tá bom. Mas acontece que eles fizeram uma coisa oculta, porque eles fizeram o pai e a mãe, né? Fizeram inseminação artificial na mãe dela. A mãe dela ficou grávida do filho dela, porque a mãe dela era uma mulher jovem e o corpo dela ainda poderia receber uma gestação. E Deus quis infundir aquela alma. O que que aconteceu? Esse casal, é, eu conheço eles, é de um grupo que eu conheço. Então, quando o padre soube qual foi o problema, eles foram afastados da comunhão, porque eles decidiram uma coisa é, que é um pecado mortal. E foi um problema, por quê? Porque ele
Flávia, Flávia, Oi. não O- tava saindo som. Agora tá ouvindo? Agora tá. Você Mas falou que você ouviu até onde? que eles foram afastados Ah, e sim, aí eles foram só. afastados. Tá. Então, ela, por uma fraqueza dela, ela queria, porque queria ter um outro filho. Ele foi um pouco mais resistente, mas ela, enfim, no final das contas, eles fizeram isso. Mas acontece que, claro, eles não podiam, fazer isso, porque o padre já tinha falado que não podia. Então, eles foram afastados, né? E eu um dia eles saíram da comunidade. E aí um dia eu encontrei com eles numa outra missa e falei para eles, gente, mas por que E ela estava com um bebezinho no colo. Eu falei, gente, por que que vocês sumiram? E aí eu olhei para o bebê e falei, meu Deus, eu não vi você grávida, você está com um filho no colo, você adotou? Aí ela começou a chorar, gente, copiosamente, a chorar muito. E aí eles dois ficaram parados e falaram assim: não, a gente não adotou, é um filho nosso. E eu não entendi nada, eu fiquei assim. Aí a gente se reencontrou, eu esperei eles, eles falaram assim: espera acabar a missa. Então, realmente, eles não comungaram, eles estavam fora da comunhão. E aí eles começaram a me contar, gente, mas assim, ela aos prantos, vivendo aquele drama de ter um filho que ela tanto queria, mas está afastada da comunhão. E aí, sabe o que que ela fez? Ela botou o nome do filho dela de Cruz. Não é João da Cruz, José da Cruz. O nome da criança é Cruz. Aí, quando eu olhei aquela criança na mão dela, um ser desse tamaninho assim, eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas você sabe quando você. É... Cara, sabe que eu não questionei assim o pecado deles. Eu falei, gente, é uma coisa tão louca, né? Que eles queriam tanto e eles foram contra a lei de Deus, mas Deus deu a criança, aquela confusão toda, eles totalmente afastados assim. E eles muito emotivos, né? Ou seja, a criança nasce numa situação dessa, né? É uma felicidade, ao mesmo tempo uma tristeza sem fim. E o nome da criança é Cruz. Aí olha. E aquilo me abalou tanto, me abalou tanto, me abalou tanto, porque é como se fosse um aborto ao contrário, né? O aborto você tem a criança no seu ventre e você arranca. E a inseminação artificial você não tem a criança no ventre e você coloca assim, é contra a lei de Deus, né? E você vai lá e fala, eu quero. E como é que é possível Deus, ele vai lá e dá aquela criança, né? Para aquele casal. E depois de muito tempo, eu cheguei a comentar com esse padre, o padre ele ficou muito lacônico na conversa, porque ele falou: eu não posso falar nada, porque senão eu vou revelar segredos do casal, mas é uma situação extremamente complexa, né? E muito dolorosa para todo mundo. E aí, daqui a pouco, depois de um bom tempo, gente, aquele casal volta para a comunidade, ou seja, eles, né, confessaram, reconheceram o pecado, babá. E a coisa mais incrível que eu vi foi a forma como a comunidade recebeu eles, porque o padre orientou as pessoas, e não foi por zap, porque todo mundo tem um grupo, ele não foi lá falar, olha, né, ele deve ter falado um por um, porque quando eles voltaram, todo mundo recebeu aquela criança assim, sem questionar nada, assim, não há nenhuma questão, não vou... Uma pessoa levantou essa questão, que foi comigo, e a forma como a pessoa falou foi tão horrível, porque eu falei para essa pessoa assim, cara, você não viu o que é o sofrimento deles, eu vi o sofrimento no rosto deles, assim, eles optaram por uma coisa, mas a pessoa, ela tem coisas assim que só Deus entende aquela alma, a gente não tem como entrar naquilo, sabe? Porque é uma coisa muito íntima. Eles cometeram um pecado, eles receberam a criança, mas aquela criança, sabe? E no final a criança chama Cruz, sabe? Assim, olha que coisa louca. E aí a comunidade inteira recebeu aquela criança, tanto que ela não batizou a criança com esse padre, ela batizou a criança com um outro padre.
A mãe é a madrinha da criança e, e a comunidade, cara, as pessoas, sabe assim, nunca ninguém levantou um ai, porque isso que é uma comunidade bem preparada com o padre. O padre falou por um. Comigo ele nem precisava falar, porque ele sabia o que eu presenciei. Eu falei assim, nossa, padre, eu fiquei tão emocionada. Eu não sei, olha, eu vi o sofrimento no rosto daquele casal, sabe? O sofrimento deles, aos prantos, mas sabe assim, aos prantos mesmo. E que coisa impressionante, gente, que coisa impressionante. Então, é isso, sabe? Deus, ele não é obrigado a nada, porque ele é Deus, ele é livre. A liberdade de Deus é a maior liberdade que existe. Ele é o próprio ser. Ele faz o que ele quer, não depende de ninguém, ele é o ser. E ele deu a vida para aquela criança. E contra tudo e contra todos. E o pior, eles rezavam para Nossa Senhora para completar assim, a perplexidade da gente. Eu falei o pior nesse sentido, né? Você nem entende. Eles rezaram para Nossa Senhora para ela dar a criança para eles, de tanto que eles queriam aquele filho. E como que se explica isso? Porque Deus, ele não pode ser cúmplice de um pecado. A gente não sabe, ele não pode ser cúmplice do pecado. Tá bom, eu sei que você vai fazer pecando, mas é que ele conhece a coisa oculta do coração, né? Que a gente não conhece, por isso que a gente não pode julgar os atos das pessoas, né? Não pode julgar o casal que fez inseminação artificial e é católico. Como a pessoa deixou de comungar? Cara, você não sabe o drama que aquela pessoa está vivendo, né? E você não entende. Assim como, por exemplo, né, a Jaque conhece mais de perto esse outro drama, que é a pessoa que está em segunda união. Tem gente que fala assim, é simples, separa. E você fala assim, não é simples. Porque a pessoa carrega isso como uma cruz. É que nem ela que carregou o filho dela no ventre da mãe como uma cruz, tanto que a criança chama cruz. E, gente, a criança é a coisa mais linda do mundo. É um menino, mas ele é lindo, ele é totalmente perfeito. E a cara deles, a cara deles, assim, é impressionante. Impressionante. Eu fiquei assim, meu Deus, como Deus é incompreensível. A gente não entende a misericórdia dele, o amor dele, né? A misericórdia dele com aquela mulher, né, que sofreu tanto porque arrancaram o útero dela, né? E que você convivendo com ela, você percebe a fragilidade dela, sabe? Assim, é aquela conversão assim que ela tá ali, mas você percebe assim que é uma fé fraca ainda, né? E Deus sabe disso dela, né? Eu tô falando aqui porque eu observo ela, assim, sabe? Fico compadecida, assim, com as coisas que a gente vê, às vezes, no sofrimento dos outros, né? No sofrimento do marido, né? Que a gente percebia, assim, que ela nem deixava muito ele pegar na criança, sabe? Era ela que pegava o tempo inteiro, era ela que ficava com o bebê chorava na missa, ela era para lá, ela para cá. Às vezes o marido fazia assim e ela, não, sabe? Uma coisa assim. E a paciência desse marido também, né? É muito incrível. A misericórdia de Deus é uma coisa que a gente não entende, né? Não alcança. A gente nunca vai alcançar, né? Então, eu tô dando esse exemplo porque coisas assim milagrosas acontecem, né? É, por causa desse amor incrível de Deus, né? E uma criança que se chama Cruz. Quando ela falou Cruz, eu fiquei olhando para ela assim, mas só Cruz ela. O nome dele é Cruz. Porque é isso, né? Ela viveu, ela viveu uma cruz, porque ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, né? Olha que incrível. Que dor, né? A consciência deles devia estar assim uma coisa louca, né? Muito doloroso, né? Então, depois disso, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, mas essa história, eu acho essa história incrível. Eu fiquei muito tocada com essa história. Muito. Eu fiquei dias, eu nem dormi no dia que eu encontrei com eles, sabe? De Eu tanto. tenho. Hã? Eu tenho dúvidas. Tem, fala. Vamos lá. Primeiro, você falou que não é simbólico que o homem foi feito do barro, né? Não, ele foi feito mesmo. Sim, exatamente. Porque tem um grupo, né?
que acha que isso é uma poesia, né? Tipo, não foi bem assim, né? É, mas Santo Tomás fala Eu que também foi acredito assim. que é assim, assim. E a ciência já conseguiu especular que o RNA comum, barará, sei lá o quê, tem os elementos químicos, não sei o quê, da Terra. Um estudo aí bem louco. Assim como também tem um estudo de uma cientista, uma mulher, que chegou à conclusão de que realmente todo o DNA, não sei o quê, tem uma única mãe, que é Eva. É, assim, a ciência começa a achar coisas assim, bater, né, as coisas com as verdades Eu, da revelação, Inclusive, né? acho que eu já tem três tipos Oi, também, né? eu ouvi também que é, tem uma semelhança nas concentrações dos elementos químicos da maneira que está na Terra e também da forma que está no corpo. Existe uma, é, tipo assim, como eu estudei agronomia, a gente sabe que as plantas se alimentam com proporções diferentes. Então, tem lá os macronutrientes que elas demandam muito, cálcio, enxofre, magnésio, pá. E tem os micros, quer dizer, e essas proporções dos seres também são mais ou menos iguais na natureza. No nosso corpo, a gente é meio barro mesmo. Pelo que alguém disse, alguma época, eu estou lembrando agora o que vocês estão falando. O barro, continuamos barro de certa forma. sim. Mas o próprio Alfredo falou isso para mim. Eu posso até pegar depois, ele escreveu para mim isso. Já tem um estudo científico que descobriu que a substância do homem, o RNA, o DNA, alguma coisa genética, tem os componentes da Terra. E é uma coisa muito louca, né? Porque, na verdade, Deus vai permitir que o homem encontre na ciência a resposta do que ele procura ali também, né? Sim. A respeito Fala. também do tempo, né? Da criação que existe, né? Isso também vai voltar lá para o começo, né? Que Matusalém viveu não sei quantos anos. Também é verdadeiro, É, eles chegam né? a todas as conclusões. Você viu que eles acharam a. Que também tem um grupo que não acha, né? Que fala que, tipo, isso não é bem Não, mas assim, né? eles vão achando tudo. Você viu que eles acharam a Arca de Noé? Eu fiquei chocada. Eles acharam por causa dos satélites, né? E ela está numa montanha na China, no Monte Ararat. Eles descobriram a borda, ela está toda coberta de terra, e eles descobriram a borda dela. Aí eles foram lá ver, pesquisar. É um negócio gigante e tá lá. Eles também descobriram que na travessia do mar que os judeus fizeram, quando o mar abriu, eles descobriram que existe uma, uma ponta de terra ligando, né, o Egito ao continente, né, à outra costa da Ásia. Não estou com o mapa mundi na minha cabeça. Enfim, do ponto que os judeus saíram quando o mar abriu, ao lugar que eles teriam que chegar, eles descobriram que tem como se fosse uma elevação do mar, fazendo um muro, que foi exatamente onde os judeus passaram. Ou seja, ali a, a divisão da água foi bem menor, porque tinha como se fosse um muro ali, que Deus mesmo fez aquilo para ser mais fácil dividir a água, sabe? Tinha uma é, quantidade de água menor ali. E eles descobriram as bigas, que são sabe aquelas coisas que eles botavam para andar de cavalo? Os escudos, as bigas, as flechas no fundo do mar dos egípcios. Eles descobriram lá, assim, exatamente nesse lugar. Os cientistas conseguiram mergulhar e descobrir isso tudo. As pessoas ficam assim, cara, é que nem o estudo do sudário. Conheço uma pessoa.
eu conheço uma pessoa e parece que isso é comum, várias pessoas já se converteram estudando o sudário. Quando Sim. eu me, co- quando eu me converti, eu dei um livro para um amigo meu e ele começou a estudar e falou, cara, isso não é possível. E aí ele começou a estudar, 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 e é uma coisa impressionante, porque tem até a marca das florezinhas que colocaram do lado do rosto de Jesus, que era comum no sepultamento judeu. Tem as marcas das florezinhas. Aí eles vão pesquisar, é uma florzinha que só nasce lá, não sei o quê, no deserto. É tudo assim, impressionante. E também eles já descobriram uma coisa que a igreja falou a vida inteira. A igreja sempre falou que Jesus, a cruz de Jesus foi fincada em cima do crânio de Adão. A cruz de Jesus foi fincada em cima do crânio de Adão. E tem um cara que ele não consegue Achar tirar esse de lá. crânio. Não, ele descobriu que não é só o crânio. A, a Arca da Aliança está embaixo também e banhada do sangue de Jesus. Tem um cara que ele conseguiu entrar, ele falou que são túneis dentro do o Calvário, assim, mas é uma coisa tão intrincada que ele não consegue. Ninguém consegue tirar lá de dentro nada. Mas tem um cara que já viu e deu esse depoimento. Sim, e outra coisa, quando você fala que Jesus era um homem belo, você está falando numa forma, A forma física dele é a forma mais bela de homem, e é como a Virgem Maria também, e eles eram muito parecidos. porque em Isaías fala o contrário, né? Que nele não Não, mas tinha ele fala de beleza. Jesus na cruz. Ah, então, é isso que eu queria saber. Porque É, tá aí ele fala falando que é um. aqui, ele Isso, tá falando no final, quando ele já tá, tipo, todo disforme na cruz. entendi, Aí, entendi. mas. Então, tem vários santos que tiveram visões, e todos os santos falam isso, né? Algumas alguns relatos, né, de pessoas que viram, e tem um apóstolo que falava que ele era muito parecido com Jesus fisicamente, porque eram primos. Eu agora esqueci, eu esqueci qual é esse apóstolo, mas as pessoas falam muito. A Virgem Maria, ela era muito parecida com ele, fisicamente, e tem um relato da Ana Catarina Emerick, que ela fala, né, que ele era sempre um pouco mais alto do que todas as pessoas, ele tinha mais ou menos 1,80 m, que a voz dele era sempre, ela estava num tom acima do tom das pessoas, que você conseguia ouvir ele falando claramente, assim, mesmo um pouco distante. Fala que ele era sério, apesar de o semblante dele ser extremamente amoroso, mas ele não estava sempre assim, não, não existe, porque é, eu li num livro de teologia que fala assim, Jesus, se você contasse uma coisa para Jesus, ele não ia achar engraçado. Por quê? Porque o riso de achar uma coisa engraçada é porque você tem a surpresa daquilo que a pessoa está te contando. Então, eu vou te contar uma coisa engraçada. Não, porque ele é Deus, então não tem Pois, surpresa para ele. Então, entendi. ele não tem como ficar. Então, ele podia sorrir por uma compaixão e amor pelas pessoas. Mas Devia ser igual o pai, né, com o filho, né? Quando o filho faz alguma coisinha, ele acha, aí, que né? fofo, né? Mas Sim, não tem isso assim, sabe, de riso. Tanto que tem pessoas hoje em dia que representam Jesus com um sorrisão largo. Eu acho tão vulgar. Eu sempre falo assim, ah, isso é muito vulgar. Até que eu li esse teólogo falando, gente, não existe isso. Jesus era Deus. Não tem novidade para ele. Você vai mas, contar uma coisa, ele vai ficar olhando. Pô, eu sei, mas né? tem quem diga também que Jesus é 100% Deus, 100% homem, mas que alguma coisa da parte divina dele era, pelo Pai, tinha sido um pouco limitado. Não Tipo assim, pode. tem passagem na Bíblia, escuta, tem passagem na Bíblia
que Jesus diz que só o Pai sabe. É, mas Não, isso é mas uma aí coisa na parte dele que humana, é, né? ele não pode ser menos Deus que Deus. Porque Não, ele é, não é que ele não seja, mas é, não vou afirmar sobre isso, não tenho conhecimento, mas estou, você me fez pensar sobre isso, sobre essas passagens em que ele diz que só o Pai sabe. ele só É, disse uma vez que o fim do tempo só o Pai sabe. Ele Mas de só resto ele disse uma, sabia uma tudo. vez. Mas, na verdade, claro que ele sabe, porque ele é Deus. Você Ele não só não pode diminuir a revelou, divindade. É porque, né? assim, ó, a Trindade é Deus é Pai, Deus Pai, que é igual a Deus Filho, que é igual a Deus Espírito Santo. Não existe diferença de eles. Assim, quem chegou primeiro? Os três. Mas, o Pai não gerou o Filho? Sim, mas não tem diferença de tempo. Não tem tempo, eles estão na eternidade. Então, assim, se você falar minimamente isso, não pode. Você tem que falar sempre olhando para a humanidade dele. Humanamente, ele pode ter falado aquilo no sentido assim. Tá, eu não vou responder essa pergunta, então eu vou responder como verdadeiro homem agora. Ele permitiu várias vezes ele ser só o verdadeiro homem. Quando, por exemplo, ele chorou, ele foi o verdadeiro homem. Ele não teria por que chorar, porque ele sabe que ele ia ressuscitar Lázaro daqui a pouco. Por que que ele chorou? Porque ele quer ensinar alguma coisa ou ele quer omitir alguma coisa. No caso, ele quer omitir quando o mundo vai terminar. Mas ele não ia falar para ninguém isso. Então ele é, omitiu. Mas também, no caso, ele queria ensinar que Deus é tão compassivo, né, que a humanidade dele chora, né? sobre a beleza. Foi Santo Agostinho disse que Deus é o ente mais belo e que É, atrai pela beleza. isso. Então, Jesus ser também parecido com a mãe, toda a parte genética de Jesus é de Maria. Sim. Tem Tem muito a que ter ver com a alguma mãe. coisa do 100% homem, né? Nele. Se ele era 100% homem, tem que ter alguma coisa 100% de homem Não, mas nele. aí que tá, ele não tem, ele tem o XY. Eu não. Não, porque como é que o Y veio de quem? Do Espírito Santo, não é. Eu não Não sei assim veio, não se o que pode. Só, aconteceu deu a ele uma modificação de cromossomo, isso eu não sei dizer. Mas, pela lógica, o corpo dele é 100% Maria. 100% Maria. Tanto que na Idade Média eles meditavam assim, ó. Eles meditavam, inclusive quando eles recebiam a Eucaristia. A carne de Jesus é a carne de Maria. É, essa. É, Ah, outra coisa que eu lembrei. Isso daí, tem gente que fala, o que eu vou falar agora, é, mostrando uma explicação química. Mas quando tem a concepção, eu vi um filme, não sei se aquilo é fake, acho que não, porque eu já vi mais de uma vez, em que na hora que acontece mesmo a fusão lá, sabe? Fusão não, a junção da parte cromossomial do homem com o da mulher, há uma emissão de luz. Tem um Fiat Lux ali. eu vi isso. É Eu muito lindo, vi né? isso. Tem foto disso. Dá Sai uma um flash. luz É. E é a hora também que que infunde a acontece da alma. alma. Da alma. E isso daí pode até alguém chegar a explicar a reação química, mas, pô, a química ali Sim, é uma ação de Deus, não é? Eu é. acho. Cara, eu vi um cientista explicando assim. Olha só isso, Carlos.